Olá, jovem, tudo bem? Professor Alex na área mais uma vez para hoje concluirmos o ciclo do MHS. Tá certo, galera? Muito bem, nós já fizemos duas aulas de MHS, né, galera? Nós já fizemos a primeira aula onde eu apresentei o que era o MHS, enaltecendo as suas características, o que é e o que não é MHS. Isso é muito importante também. E também, pessoal, o grande cargo-chefe da primeira aula de MHS foi a parte das equações, né, as funções horárias da posição, da velocidade e também da aceleração. Tudo bem? Na aula passada, você deve lembrar, né, fizemos algumas questões da apostila em que nós praticávamos ali as nossas habilidades para resolver esses problemas aí junto com as equações, as funções horárias, não é? Pois bem, na aula de hoje, pessoal, dando seguimento aqui na matéria de MHS, o MHS em si, ele já foi apresentado a vocês, né? O MHS é uma parcela unidimensional do movimento circular uniforme, né? O movimento circular uniforme é bidimensional. Se você estuda apenas uma dimensão desse movimento circular, isso é um MHS. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Para essa aula de hoje, galera, eu vou começar aqui com vocês interpretando aquelas equações que nós passamos a semana passada, aliás, as 2 semanas atrás, beleza? E hoje eu vou começar a aula falando sobre os gráficos cinemáticos do MHS. Muito bem, jovem, olha só. O primeiro gráfico que eu vou apresentar para vocês aqui, ele é o gráfico da posição. Beleza? E eu já vou pedir para você não achar estranho o fato do X estar aqui, onde geralmente seria o eixo Y, beleza, pessoal? Aqui nós estamos trabalhando na posição que o corpo está em MHS, né? Por exemplo, nós utilizamos aqui, né, a direção horizontal para trabalhar com MHS, então aqui vai ser o X mesmo, beleza? E aqui eu tenho o tempo, né? Você sabe que o corpo ele varia a sua posição, né, em função do tempo, como nós temos aqui na função horária da posição que eu falei para vocês na nossa penúltima aula, beleza? A situação aqui é a seguinte, pessoal, vamos interpretar aqui o gráfico da seguinte maneira. Presta atenção. Eu me lembro que na semana passada eu fiz uma questão com vocês em que nós discutíamos os momentos do período do MHS, né? Geralmente, pessoal, o MHS começa pegando lá, né, a ideia do sistema massa-mola. Um corpo com uma certa massa preso a uma mola que tem uma certa constante elástica. Geralmente, pessoal, o movimento ele começa com o corpo na elongação máxima, né, a mola esticada. Beleza? Dessa posição, quais são os 4 momentos do MHS, pessoal? Vamos lá. Primeiro momento do MHS, né? Da posição de elongação máxima até a posição de equilíbrio. Depois, segundo momento, da posição de equilíbrio até a posição de elongação mínima. Terceiro momento, da posição de elongação mínima até a posição de equilíbrio mais uma vez. E por último, da posição de equilíbrio até a posição de elongação máxima, completando aí o ciclo. Eu vou voltar a falar sobre isso mais tarde, beleza, pessoal? Eu só estou falando sobre isso agora porque eu vou dividir aqui o gráfico em 4 momentos, né? Em 4 momentos do período total. Nós sabemos que o período é o tempo que um sistema gasta para desenvolver uma oscilação. Aqui no MHS não vai ser diferente, né? Então nós temos aqui os 4 momentos, ó, do tempo zero até 1/4 do período, depois de 1/4 para metade, da metade para 3/4, né? Que seria 75%, né? E desses 3/4 aí para o período, um período, beleza? 1/4, metade, 3/4 e um inteiro, né? Ou você pode pensar também assim, ó, 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, que no caso é a mesma coisa aqui. Beleza? Vamos interpretar aqui o problema, pessoal. Quando o tempo é igual a zero, qual é a posição do corpo em MHS? Bom, nós estamos pegando aqui a ideia de que ele vai começar no ponto de elongação máxima, né? Então no tempo igual a zero, o x vai ser máximo, né? E você lembra, pessoal, que a posição, digamos, de elongação máxima, ela refere-se à amplitude, né, do movimento harmônico simples. Tá certo, pessoal? A posição vai variando, é claro, mas a posição de máximo é sempre a mesma. Beleza? Então no tempo zero, esse corpo está
na posição de elongação máxima, de amplitude máxima. No tempo igual a 1/4 do período, né, esse corpo já passa pelo ponto de equilíbrio, né, pela posição de equilíbrio. Tudo bem? Na metade do período, pessoal, na metade do movimento, né, ele já está do outro lado. Ou seja, ele parte da posição no zero, né, de elongação máxima, de amplitude máxima. Só que no tempo, né, pessoal, da metade do movimento, ele já está do outro lado. Ou seja, ele está na posição de elongação mínima, onde a amplitude, no caso, vai ser a mínima e vai ser, portanto, menos A. Tá legal? Em 3/4 do movimento, ele volta para a posição de equilíbrio, mas ele volta para a posição de equilíbrio no sentido oposto, né? Ele vem aqui, por exemplo, para a esquerda e depois ele vai para a direita, né? Mudando, né, o sentido do seu movimento. E para concluir, né, pessoal, o movimento, né, a oscilação do corpo, esse corpo voltará para a posição de elongação máxima, de amplitude máxima, ou seja, aqui. Beleza? Bom, fazendo aqui a modulação gráfica, galera, o gráfico dessa função aí, ó, tem essa característica aqui, né? Então você pode pensar aqui uma coisa logo de cara, que é sempre bom a gente imaginar, né? Por exemplo, você estuda na matemática, né, com seus professores de matemática, as funções trigonométricas, não é? E assim, galera, aqui eu tenho que a posição, né, a função horária da posição, ela é uma função trigonométrica cosseno, beleza? E engraçado, né, pessoal, que a função cosseno, ela tem essa característica. Ela começa no ponto máximo. Lembra? Cosseno de 0 não é 1, né? Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 menos 1. Cosseno de 270, 0 de novo. Cosseno de 360, de novo, é o valor máximo, né? E eu tô falando isso por quê, pessoal? Porque esse cosseno aqui, ó, ele acompanha um número constante. E esse número constante é positivo, né? Porque se fosse negativo, ele não começaria do máximo, começaria do mínimo, por exemplo. Tá legal? Então, assim, nós estamos colocando aqui, galera, os conceitos que nós aprendemos nas aulas de matemática, por exemplo. Tá legal? O próximo passo aqui, gente, seria qual equação? Da velocidade, não é? Olha, galera, a equação da velocidade, eu vou fazer a mesma coisa que fiz anteriormente, né? Você lembra, galera? No MHS, o corpo ele começa o movimento na posição de elongação máxima, né? Na posição de elongação máxima, a força elástica é máxima. E o corpo começa parado, lembra disso? Então, ele começa do zero aqui. Agora, quando ele chega em 1/4 do movimento, pessoal, olha onde ele vai estar. Ele vai estar nessa posição aqui. Legal? Essa posição aqui, gente, é o valor da velocidade máxima, só que negativa por conta de quê, galera? Uma coisa que eu quero que você lembre é o seguinte: quando eu jogo o corpo na posição de elongação máxima, esse corpo está numa posição positiva, né? Só que ele vem vindo para uma posição negativa. E quando ele passa pela origem, pessoal, ele passa por lá com velocidade máxima e com uma, digamos assim, com um sentido oposto ao sentido convencional, né? Adotado pelo referencial do problema, né? Então ele sai do zero, do repouso, e ele vai atingir uma velocidade máxima, só que em oposição ao sentido adotado no sistema de referências, né? Por isso que é negativo aqui, beleza? E nesse caso, pessoal, nessa posição de velocidade máxima, eu tenho que a velocidade ela vale de fato menos ômega vezes a amplitude, né? Bom, na posição de metade do período, ele vai chegar do outro lado, ele saiu da posição de elongação máxima, passou pelo ponto de equilíbrio e ele foi para o outro lado, né? Na posição de elongação mínima, né? Em que ele lá tem força elástica máxima, no entanto, velocidade nula. Beleza? Bom, quando ele volta a passar pela origem, pessoal, agora ele passa pela origem com velocidade máxima, só que seguindo o mesmo sentido do sistema de referência,
que foi adotado. Ele primeiro saiu do positivo vindo em direção ao negativo, por isso que aqui é negativo, e depois ele saiu do negativo vindo em direção do positivo, é por isso que aqui é positivo também, aqui em cima aqui. E pessoal, como ele volta, né, completando aí, né, a sua trajetória para a posição de elongação máxima, então finalmente ele volta, né, parado, né, no caso. E aí qual que é a modulação gráfica, né, da função horária da velocidade então aqui, pessoal? É uma ondinha, né? E mais uma vez eu falo com vocês, galera. A função horária da velocidade, ela é, digamos assim, ela está relacionada com a função trigonométrica seno, tá legal? Se fosse só o seno aqui, ou com valores positivos aqui atrás, você lembra como é que é a cara da função seno? No zero, né, seno de 0 é 0. Só que seno de 90 é 1, ou seja, ele viria para a posição máxima aqui. Seno de 180 é 0, seno de 270, aliás, desculpe, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 menos 1 e seno de 360 0 de novo. Mas por que teve essa inversão aqui, né, pessoal? Por conta do menos aqui. Só por conta desse menos aqui mesmo. Tá certo, pessoal? Bom, vamos agora para a função horária da aceleração. Tá legal? A função horária da aceleração, pessoal, ele apresenta esse valor ao quadrado aqui, mas fica tranquilo, tá, gente? É uma constante. Olha, eu já vou adiantar uma coisa que nós estamos falando desde antes aí, né? A função horária da aceleração, ela está ligada à função cosseno. Só que ela tem esses coeficientes constantes aqui negativos, né? No caso, não que ambos são negativos, mas o resultado aqui é negativo. Beleza? Então você deve imaginar que alguma coisa aconteça de diferente. Olha só. Pessoal, no início do movimento harmônico simples, na posição de elongação máxima, você concorda que a força elástica, né, supondo, né, que o corpo está preso a uma mola e tal, você concorda que a força elástica é máxima? E associado à força elástica, eu não tenho uma aceleração que é máxima? Só que, no entanto, o corpo ele começa o seu movimento no lado positivo, né? E ele inicialmente vem para o lado negativo. Ele vem acelerando contrário ao referencial adotado. Então, no começo aqui, pessoal, quando o tempo é 0, eu tenho que a aceleração ela é máxima, só que ela aponta para o lado contrário, né, do referencial que foi adotado. Então é por isso que ela começa aqui embaixo, ó. Ela tem um valor máximo em módulo, é claro, beleza? E é negativo aqui porque começa para o lado contrário. E assim, pessoal, o valor máximo da aceleração vai ser o coeficiente, vai ser o ômega ao quadrado, né, multiplicado pela amplitude, perdão. Beleza? Bom, quando o corpo chega na posição de equilíbrio, ele para de acelerar. Por que ele para de acelerar? Porque ele tem, na posição de elongação máxima, uma distensão da mola que é máxima. Conforme essa distensão vai diminuindo, chegando na posição de equilíbrio, chegou lá, ele para de acelerar. Legal? Por isso que é 0. Quando ele passa pela posição de equilíbrio, ele volta a acelerar, né? E chegando na posição de elongação, que é máxima, pessoal, na verdade, na elongação mínima, ele tem a aceleração máxima. Tá certo? Porque ele está saindo da posição de negativo, mas ele está acelerando, apontando para o lado positivo. Quando ele passa de novo pela posição de equilíbrio, ele não acelera, e quando ele volta para a posição de elongação máxima, ele volta a acelerar em valor máximo em módulo, né? Porque aqui é negativo, de acordo com o sistema de referências. A modulação do gráfico aqui, pessoal, tem essa característica, tá certo? Essa característica de ondinha mesmo aí. Tudo bem, galera? Olha só, rapaziada, a partir de agora nós vamos ver aqui dois movimentos classificados como oscilatórios, tudo bem? E esses movimentos são oscilatórios por quê? Porque são movimentos em torno de uma posição de equilíbrio. Só que eu vou chamar muita atenção para vocês, pessoal. Nem todo movimento oscilatório é MHS,
Tá legal, pessoal? Por que que nem todo movimento oscilatório é MHS? Simplesmente porque o MHS ele é um tipo de movimento que acontece unidimensionalmente. Tá legal? Dos dois movimentos que eu vou passar para vocês aqui, ele é o MHS por essência, né? E o segundo, ele não é MHS, mas é um movimento oscilatório. Muitas vezes ele é tratado como um MHS, mas ele não é MHS. Simplesmente porque o movimento não é unidimensional, é bidimensional. Tá legal? O primeiro movimento que eu vou trabalhar com vocês aqui, gente, é o já conhecido sistema massa-mola. Só que nesses dois movimentos, o que eu estou querendo aqui com vocês, pessoal? Eu estou querendo trabalhar com as questões temporais do movimento oscilatório. Em quanto tempo os corpos, né, envolvidos aí nesses movimentos oscilam? Em quanto tempo eles desenvolvem uma oscilação completa? É essa que é a ideia que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, beleza? O sistema massa-mola não é novidade para vocês, né? Eu tenho um corpo com massa m, ele está inicialmente ligado a uma mola de constante elástica K, e esse sistema está em equilíbrio, ou seja, a mola não está nem esticada e nem comprimida. Tudo bem? Algum agente externo, digamos assim, alguma pessoa, sei lá, pega e puxa esse corpo com a mola e coloca numa posição que nós iremos tratar, que é uma posição de elongação máxima, né, galera? Como eu já falei para vocês, na posição de elongação máxima, a força elástica é máxima e a velocidade é zero. E o corpo começa a acelerar, né? Quando ele passa pela posição de equilíbrio, ele já parou de acelerar, lembra? Quando ele passa na posição de equilíbrio, ele para de acelerar, né? Olha, ele vem da parte positiva, vindo para a parte negativa, é por isso que tem aquele sinal de menos na velocidade, né? E na aceleração também, porque ele acelera para cá, quando acelera. E aqui nesse momento, como a aceleração é zero, a força elástica também é zero. Só que pela inércia ele continua passando, e como nós estamos trabalhando com um sistema conservativo, né, que não tem aqui forças dissipativas no movimento, então ele vai atingir a posição de elongação mínima, que tem a mesma distância, né, ao centro da posição de elongação máxima, por exemplo, aí. Tá legal? E depois ele volta a passar para a posição de equilíbrio mais uma vez aí com velocidade máxima. Tá certo? Então o movimento ele acontece eternamente se você desconsiderar as forças dissipativas. Tá certo, pessoal? Bom, galera, eu quero falar aqui agora com vocês sobre o período e a frequência do sistema massa-mola. Confere aí. Bom, pessoal, vamos calcular aqui agora o período e a frequência do sistema massa-mola, né? Pelo desenho que eu já fiz aí, ó, eu tenho uma caixinha, está presa a uma mola, a mola não está destacada, não precisa, né? E essa caixinha ela sai da posição de equilíbrio aqui, ó, no zero, e ela é deslocada até a posição de elongação máxima, e aí o movimento começa a acontecer. Em quanto tempo, em função das informações que nós já conhecemos, né, o corpo sai da posição mais A e volta para a posição mais A? Olha só, pessoal, a brincadeira começa da seguinte maneira, gente, olha só. Aqui nós temos o seguinte, existe uma força resultante, pessoal, que começa, né, o movimento desse corpo. E eu sei pela segunda lei de Newton que força resultante é o produto entre a massa e a aceleração do corpo, tudo bem? Só que você tem que concordar comigo, pessoal, que essa força resultante aí é a força o quê? É a força elástica, tá legal? É a força elástica que causa o movimento desse corpo, beleza? E força elástica não é menos kx, pessoal? Kx é igual a m vezes A, e isolando o meu A, nós temos que A é igual a menos K vezes X, dividido por quanto? Dividido por M. Eu vou chamar essa aqui, pessoal, de uma primeira equação, né? É a equação aí da aceleração, né, desse corpo quando ele está na posição de elongação máxima. Eu vou chamar essa equação aqui de equação número 1. Tudo bem? E aí, pessoal, eu também sei o seguinte, galera. Nós também sabemos, mas, né? Nós também sabemos o seguinte, que a aceleração aqui
do corpo em MHS é uma aceleração que se tem relação, né, com a aceleração lá do MCU, né, que é menos ômega ao quadrado vezes o raio, beleza? Vezes o raio. Só que esse raio aí, pessoal, ele é qual raio? Ele será o valor da amplitude, que é igual a x, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha só. No lugar de ômega, eu vou colocar o que é ômega, tá? Ômega é 2π sobre o período. Tá legal? E no lugar do raio eu vou colocar aqui o x. Beleza? Então nós aqui descobrimos uma segunda equação que relaciona também a aceleração. Segunda equação. Então nessa brincadeira aqui, pessoal, vou fazer uma divisão aqui para ficar mais organizado. É o seguinte. Eu posso fazer o quê? Eu posso igualar a equação 1 na equação 2, certo? E aí o que vai dar? Olha, pessoal, menos kx, lembrando que aqui é ao quadrado, tá, gente? Não esqueci. Menos kx sobre m vai ser igual a menos 2π sobre t vezes esse x aqui. Podemos cortar esses 2x aqui, né, pessoal? Maneiro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar... Ah, claro, eu posso cortar menos com menos. Eu vou trocar de lado aqui o t com o k, né? E o m vai passar para lá multiplicando. Beleza? Lembrando, mais uma vez, que esse cara aqui está ao quadrado, né? Então eu errei aqui, eu tenho que fazer de novo. Pera aí. Vamos lá, ó. Vou fazer tudo de novo daqui, ó. Vamos lá. Esse cara aqui está elevado ao quadrado, né? Tranquilão. Então vamos lá, vamos cortar o x primeiro. Cortei o x primeiro. Cortei o menos aqui. Eu vou elevar os dois lados na raiz quadrada. Então fica assim, ó, raiz quadrada de k sobre m. E isso aqui é igual a 2π sobre t. Se eu trocar de lado aí, pessoal, o 2π, o t com esse radical da esquerda, fica assim, ó. T é igual a 2π, que divide a raiz quadrada de k sobre m. T vai ser, então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, m sobre k. Voilá! Encontramos aqui a equação do período, cara, do período do sistema massa-mola. Note que o sistema massa-mola, pessoal, ele depende da massa e da constante elástica, né? Nada mais do que isso aí. Isso aí é o período, pessoal. E a frequência, como é o inverso do período, eu posso só inverter tudo. Simplesmente isso, ó. Não era 2π, agora é 1 sobre 2π. Não era raiz quadrada de m sobre k, agora é raiz quadrada de k sobre m. E está aí, pessoal, deduzido para vocês aí, período e frequência do sistema massa-mola. Bom, pessoal, nós temos aqui então o período e a frequência, como nós vimos na dedução que eu acabei de fazer para vocês, né? O período e a frequência são calculados de uma maneira bem parecida. Por quê? Porque, pô, período e frequência são parecidos, né? Um é o contrário do outro, tá certo? A frequência é o contrário do período e o período é o contrário da frequência. Então aqui o período, como nós vimos lá, pessoal, do sistema massa-mola, ele vai ser igual a 2π vezes a raiz quadrada de massa sobre a constante elástica, de m sobre k. Tá legal? E a frequência, como é o oposto do período, seria o quê? A frequência é igual a 1, que divide 2π, né? E aí multiplica pela raiz de k sobre o m. Tá certo, pessoal? Então aqui nós temos a ideia do sistema massa-mola. Beleza? Olha que interessante, pessoal. Vamos começar a falar aqui agora sobre energia. Tá certo? E eu vou falar dessa parte de energia com vocês, pessoal, comparando a energia do sistema massa-mola. Tá certo? Pensa com o titio aqui. Vamos lá, olha só. Vamos lá.
Existe movimento no sistema massa-mola? Existe. Nós estamos falando de um MHS, né? O sistema massa-mola é um MHS, então tem movimento. Se tem movimento, tem energia cinética. Como é que é o comportamento, galera, da energia cinética no sistema massa-mola? Para e pensa comigo, pessoal. Primeiramente, a gente tem que levar em consideração que a energia cinética ela é igual ao produto, né, da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2, famoso meio de mv ao quadrado ou mv ao quadrado sobre 2, como queira, tá certo? E assim, pessoal, atenção para esse gráfico aqui, porque esse é um gráfico que ele não vai falar necessariamente do começo, do meio e do fim do movimento, né, oscilatório, por exemplo, lá. Tá certo? Aqui eu vou mais analisar o que acontece nas extremidades, né? Nas posições de elongação máxima e mínima, tá legal? E também o que acontece, pessoal, na origem aqui, no caso, na região de equilíbrio. Beleza? O movimento, pessoal, oscilatório do sistema massa-mola começa sempre numa extremidade, né? No caso, na posição de elongação máxima, geralmente, né? Como nós estamos colocando aqui. De qualquer maneira, pessoal, olha só. Na posição de elongação mínima, a velocidade vai ser igual a zero. Então, a energia cinética também vai ser igual a zero. A energia cinética sempre será máxima sempre quando o corpo passar pela origem, né? Então, quando tipo assim, a posição for igual a zero, eu tenho que a energia cinética máxima ela acontece, tá legal? E quando a posição de elongação máxima estiver ali, é uma extremidade, então esse corpo aí ele terá velocidade zero de novo. Lembra, pessoal? No sistema massa-mola, nas extremidades a velocidade é zero e na posição de equilíbrio a velocidade é máxima. Tudo bem? Então qual que é a característica gráfica, pessoal, da energia cinética do MHS? É isso aqui, ó. É essa parábolazinha mesmo aí, tá certo? Ela vai do mínimo para o máximo, depois para o mínimo de novo aí, tá certo? Ele fica oscilando nessas posições, beleza? E a energia potencial, pessoal? No sistema massa-mola, há energia potencial? Claro que sim, né? O sistema massa-mola, o corpo não é preso a uma mola, então tem energia potencial elástica. E da mesma forma que nós fizemos aqui, pessoal, eu quero trabalhar com vocês no que acontece nas extremidades, né? Nas posições em que eu tenho a elongação máxima ou mínima, e também na posição, pessoal, de equilíbrio, né? O que vai acontecer aí, beleza? Olha só, gente, nós sabemos que na posição de elongação máxima ou mínima, o valor da energia potencial vai ser máxima, né? Até porque a energia potencial é calculada como kx ao quadrado sobre 2, e nessa extremidade, pessoal, quando x for igual a A, quando o corpo estiver na posição de elongação máxima ou de elongação mínima, nós teremos energia potencial máxima, né? Ele vai armazenar, digamos assim, o máximo de energia ali no sistema, beleza? Energia potencial, é claro. Então, na extremidade, pessoal, eu tenho um valor máximo aqui, ó. O valor máximo da energia potencial na extremidade. Quando o sistema chega na posição de equilíbrio, galera, ela fica zerada, né? Porque na posição de equilíbrio não tem distensão da mola, não tem aceleração, né? Por isso que é aceleração, pelo menos que cause o movimento aí, né, pessoal? A aceleração tem da gravidade, mas enfim. E aí, nós temos o seguinte: na posição de elongação máxima, eu tenho também energia potencial máxima de novo. Qual que é a modulação aí, pessoal, desse gráfico? Seria uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá legal? E, mais uma vez aqui, pessoal, beleza. E a energia mecânica? A energia mecânica, como é que é a relação da energia mecânica aqui no sistema massa-mola? Primeira pergunta, pessoal. O nosso sistema, ele é conservativo ou dissipativo? Ah, ele é conservativo, né? A energia se conserva. Eu sei que movimento, aliás, que energia mecânica é energia potencial mais cinética, tá certo? Olha, pessoal, na extremidade, em qualquer extremidade, há energia? Há, e ela é máxima, né? Não estou falando da energia potencial, é máxima nas extremidades.
Na posição de equilíbrio, há energia máxima? Sim, lembra que a energia cinética é máxima na posição de equilíbrio. E na outra extremidade, eu tenho que a energia também é máxima potencial. Bom, pessoal, nesse caso, a energia mecânica ela não muda. A energia mecânica ela é constante mesmo, certo? Porque ela é conservada, beleza? E nessa brincadeira nós podemos pensar nos três gráficos, né, galera? Aqui nós temos o gráfico da energia cinética, com cavidade voltada para baixo. Aqui nós temos o gráfico da energia potencial, que é a concavidade voltada para cima, né? E aqui eu tenho um gráfico da energia mecânica que ela não muda, beleza? Se na vertical aqui você pegar, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, somados ele vai dar isso aqui, na energia mecânica aqui em cima, por exemplo. Tá legal? Pessoal, olha só, galera. Se você parar para pensar direitinho, eu não estou falando nada de, pelo menos nessa parte de gráfico aqui, né? Nada de coisas absurdas, muito difíceis de serem compreendidas, não, né? Isso aqui, inclusive, é muito importante, pessoal, para a prova, né? Você pensar isso aqui do MHS na prova que você virá a fazer. Legal? E agora, pessoal, o outro movimento que eu vou trazer para vocês, o outro movimento oscilatório, que não necessariamente é um movimento harmônico, né, não é um movimento harmônico mesmo, é um movimento de pêndulo simples. Eu já começo falando para você que isso aqui não é um MHS, pessoal, porque o movimento do pêndulo simples, galera, ele é um movimento que representa um arco de circunferência, né? Um pedaço de uma circunferência. O pêndulo simples é o seguinte, galera, nós temos um pêndulo, né? Aqui a gravidade tem um certo valor. O fio desse pêndulo, pessoal, nós iremos trabalhar com esse fio não há massa, né? Ele tem massa desprezível e toda a massa é concentrada aqui nesse corpo pendurado. E a massa aqui, eu não vou levar em consideração agora não, mas ele tem uma massa, beleza? Olha só, galera, esse corpo ele é deslocado para uma certa posição, né? Em que se eu projetar aqui, ó, no eixo X, eu terei, por exemplo, a amplitude máxima. Legal? E há um deslocamento angular aqui, né? Desde a posição de equilíbrio até essa posição aqui de extremidade máxima à direita, né? Quando você solta o pêndulo, ele vai começar a oscilar e, supondo que o sistema aqui ele é conservativo, ele vai chegar até a posição menos A aqui, né, galera? Com a mesma angulação ali. Beleza? Olha só, pessoal, eu quero fazer com vocês aqui exatamente o que eu fiz com vocês lá na matéria do sistema massa-mola, em que nós fizemos lá, né, a dedução, por exemplo, do período e da frequência. Mas aqui nesse caso, quais são as forças que regem esse movimento, pessoal? Vamos pensar aqui comigo? Olha só. Primeiramente, uma força que atua nesse corpo é o peso. E o peso aponta sempre para o centro da Terra. Legal? Uma outra força que atua nesse corpo aqui, gente, é a tração. Tá certo? Porque esse corpo está sustentado por uma corda, né? Então tem a tração. A tração, ela está numa posição aí diagonal superior de esquerda, né, galera? E eu posso escrever a tração da seguinte maneira, né? Eu posso decompor aí o vetor tração em dois vetores, que são os vetores TY e TX, tá certo? Pessoal, a parcela da força que traz o corpo para a esquerda, né, que causa esse movimento oscilatório, é uma parcela aqui da força tração, né? Basicamente isso aí, beleza? E outra coisa, eu tenho aqui, por exemplo, que esse ângulo aqui, ó, entre os vetores TY e T, é o mesmo ângulo θ que está aqui em cima, tá certo? E rapaziada, vamos fazer então aqui a dedução do período e da frequência do sistema de pêndulo simples. Vamos lá? A situação aqui é a seguinte, meus jovens. Quais são as forças do pêndulo simples? Lembrando que eu tenho L, o comprimento do fio, tudo bem? E eu vou fazer o seguinte para vocês aqui, ó. A distância, galera, entre
a posição máxima da esfera aí e a da, por exemplo, aqui assim, ó, a da posição de equilíbrio, eu vou chamar essa distância aqui de x. Tá certo? Essa distância aqui de x mesmo, tudo bem? A ideia é a seguinte, quais são as forças que atuam na bolinha, pessoal? Como nós vimos lá, né, nós temos o quê? Nós temos aqui a força-peso, legal? Nós temos também aqui, por exemplo, a tração. A tração, beleza? Só apagar esse Lzinho aqui, colocar ele mais em cima aqui, ó. Beleza? Espera aí. Botar o L aqui assim, né? Por exemplo. Beleza. E aqui nós temos a tração. Tração T. Bom, como nós vimos agora há pouco, pessoal, eu posso decompor aqui o vetor tração em dois outros vetores, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o vetor TY e eu tenho aqui, por exemplo, o vetor TX. Tá legal? Aquele ângulo alfa ali, aquele ângulo θ, pessoal, ele também está aqui, ó, entre esses dois vetores, beleza? Retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. Tudo bem? E a primeira situação que eu vou fazer com vocês, pessoal, é pegar aqui esses vetores aqui, ó, e fazer uma organização neles. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar aqui, ó, o vetor TY e continuar ele no mesmo lugar. TY. Eu posso colocar o TX aqui. Beleza. TX aqui. E eu posso colocar o vetor T para cá mesmo. Beleza? O vetor T para cá. E lembrando onde está o ângulo θ. Está bem aqui. Beleza? Então nessa organização dos vetores aí, galera, eu quero trabalhar com a tangente, né? A tangente do θ. A tangente vai ser quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente, Tx sobre Ty. Só que se você parar para pensar, pessoal, o meu Tx, ele é quem? Ele é a força resultante que causa o movimento aí do pêndulo simples, né? E o meu Ty é a mesma coisa que o meu P, tá certo? Então eu vou colocar aqui assim, ó. Tx é a força resultante e Ty é o P. Tudo bem? Então vamos lá. A situação é a seguinte. O que é força resultante? Força resultante, pessoal, é massa vezes aceleração. O que é peso? Massa sobre gravidade. Posso cortar? Claro que eu posso. Então a tangente vai ser igual a aceleração dividido pela gravidade. Tudo bem? Essa aqui vai ser a minha primeira equação. Tá legal? Minha próxima argumentação aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos considerar que o ângulo θ seja um ângulo muito pequeno. E para ângulos muito pequenos, nós temos a seguinte relação, né? Vocês já com certeza aprenderam isso na matemática, né? Que o seno de um ângulo relativamente pequeno é aproximadamente igual a quem? Igual a tangente desse mesmo ângulo. A tangente desse mesmo ângulo. Então, nesse caso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. O seno vai ser igual a tangente, né? Que a gente pode pegar aqui como um todo, ó. Pessoal, pega esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Deixa eu fazer numa outra cor aqui, para mais chamativa. Tá? Talvez o verde aqui, ó. Pega esse triângulo aqui, galera. Nesse triângulo, galera, quem que é a hipotenusa? No caso seria o L, né? O comprimento do fio. E quem seria o cateto oposto a esse ângulo aqui, ao ângulo θ? Seria o X. Então, nesse caso, pessoal, nós sabemos o seguinte, que a tangente é igual ali, né? Então, o seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho que X sobre L é igual aproximadamente aí a tangente. Tá certo? Então, nós encontramos aqui uma segunda equação. E também nós sabemos lá do MCU
né, pessoal? E que o quê? O que eu sei do MCU, galera? Eu sei lá do MCU que, por exemplo, a aceleração é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que ômega ao quadrado vezes o x. Aqui eu vou usar o valor em módulo mesmo, tá? Onde essa aqui é a nossa terceira equação. Eu vou fazer uma adaptação nela, mas eu vou fazer depois, tá bom, pessoal? Terceira equação. Tá aí. Então o que a gente pode juntar aí, pessoal? Olha só. A primeira coisa que eu posso juntar é juntar as duas primeiras equações, né? A equação 1 na equação 2. Vamos anotar aqui, ó. Equação 1 eu vou igualar na equação 2. O que vai dar então aí? Bom, A sobre G vai ser igual a X sobre L. Tá legal? E se eu adicionar, por exemplo, a terceira equação aqui, vai ficar o seguinte, ó. Ômega ao quadrado vezes X dividido por G. Isso aqui vai ser igual a X sobre L. Posso cortar alguém? Claro que eu posso. Posso cortar X com X, né? Então, nesse caso, quem é ômega ao quadrado? A gente tem que lembrar isso aí, hein, pessoal. Ômega ao quadrado seria 2π sobre período ao quadrado. Beleza? Aqui embaixo, o G eu já posso passar para lá multiplicando, né? Estava ali embaixo. Raiz quadrada em todo mundo. Raiz quadrada em todo mundo, né? Ó. Fica 2π sobre t. E aqui raiz quadrada de g sobre L. Então, pessoal, organizando aqui, nós temos que o período é igual a 1 sobre, aliás, é igual a 2π vezes L sobre G. Beleza? Esse aqui é o período, garotada. Tá aí a frequência. Eu vou colocar aqui pequenininho aqui. Ó. A frequência é só você inverter todo mundo, né? Então fica 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de G sobre L. Tá aí, pessoal. Comprovado, pessoal. Comprovado, deduzido aí as equações do período e da frequência. Olha só, lembrando que aqui, pessoal, o período ele não depende da massa. Bom, pessoal, como você acabou de ver, acabamos de fazer aqui a dedução do período e da frequência. E engraçado que é bem parecido, né, com as equações lá do sistema massa-mola, né? Período e frequência. A única diferença que muda aqui são duas letras aqui dentro do radical, né? Lá no sistema massa-mola, eu tinha M e K, respectivamente, né? M no numerador e K no denominador. E aqui agora tem o L e G, em que L é igual a L, no caso, o comprimento do fio, e G é a gravidade local. Beleza? Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, pessoal, é que aqui nós não utilizamos a massa, né? Por que nós não utilizamos a massa? Bom, você pode pensar de forma bem simples, né? Energia potencial gravitacional é convertida para energia cinética. A energia potencial gravitacional convertida em energia cinética não depende de massa. Como dizia Galileu Galilei lá no século XVI, pessoal, dois corpos, se forem abandonados da mesma altura ao mesmo tempo, desconsiderando, é claro, né, a força de resistência do ar, eles vão chegar ao mesmo tempo no chão, independente de suas massas. Tá legal, pessoal? Rapaziada, essa foi a aula de hoje, gente. Nessa aula nós vimos aqui os gráficos cinemáticos do MHS em relação às funções horárias da posição, velocidade e também a aceleração. Vimos os movimentos oscilatórios, destaque para sistema massa-mola e sistema de pêndulo simples também. Calculamos aí os períodos e as frequências. E também, pessoal, nós falamos sobre a parte do gráfico lá do sistema massa-mola, né, o gráfico das energias. Tá legal? Uma coisa que eu não falei para vocês, que eu posso falar aqui agora, é que as energias, pessoal, utilizadas lá no sistema massa-mola são iguais aqui do pêndulo simples. A única diferença é que aqui eu vou usar energia potencial gravitacional, mas o gráfico é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Pessoal, finalizamos a matéria de MHS. O professor Alex fica por aqui. Até semana que vem. Valeu, um abraço.